A trégua para Charles Oliveira não chegou e aparentemente não vai chegar tão cedo, porque todos os lutadores da categoria estão cobiçando este cinturão que hoje, infelizmente, se encontra vago, mas desta vez é um brasileiro que não quer que Charles do Bronx vença. Quando o brasileiro quer tirar algo de outro brasileiro, a gente precisa conversar, porque talvez esse cara consiga. Deixa o like, se inscreve no canal, vem fazer parte da nossa família se você quiser receber dicas de defesa pessoal com técnicas de MMA independente do seu nível técnico. Me manda uma mensagem na DM do Instagram CaioCFX com o seu WhatsApp. Em breve você saberá o que está por vir. Bom pessoal, antes mesmo do Charles do Bronx passar por tudo que passou, ter perdido o cinturão na balança contra Justin Gaethje, ter vencido o Justin Gaethje, antes mesmo de tudo isso, quando o Charlinho estava com a cinta, o Rafael dos Anjos já mostrou, todo mundo já sabe disso, o desejo de lutar com o Charles do Bronx. Vi matérias, vi notícias, entrevistas do Rafael dos Anjos, mas uma análise de estilo de luta do dos Anjos contra o Charles é uma parada legal da gente fazer uma análise. Então, a gente sabe muito do Charles, a gente fez bastante conteúdo sobre o Charles do Bronx, mas eu vi pouco conteúdo do Rafael dos Anjos. Então cá estou eu trazendo para vocês uma visão um pouco diferente das coisas aí e como que as coisas estão acontecendo. Primeiro ponto de todos, queria passar para a galera que o Rafael dos Anjos ele é faixa preta quarto de Jiu-Jitsu, pelo menos até o momento que estamos fazendo esse vídeo com as informações que a gente tem aqui. 37 anos, 44 lutas. Das 31 vitórias, 5 nocautes, 10 finalizações e 16 vitórias por decisão. E é exatamente aí que a gente vai ter que conversar sobre o casamento de jogo dos dois brasileiros. Que eu acho uma coisa muito importante de dizer sempre. A parte mais importante de uma luta é o casamento de estilos entre os dois lutadores que vão se enfrentar. Isso faz a luta ser difícil para um, fácil para o outro ou difícil para os dois. Então aqui eu quero mostrar uma coisa muito importante para vocês, muito mesmo, tá? Muito. O Rafael dos Anjos, ele tem 44 lutas e eu quero que vocês tenham na cabeça agora assim, só por baixo assim, quantas vezes em 44 lutas o Rafael dos Anjos deve ter sido finalizado, que é a arma principal do nosso querido Charles do Bronx. Eu vou deixar vocês ficarem pensando aí pelo menos um pouquinho e eu vou responder para vocês agora que o Rafael dos Anjos nunca foi finalizado. Em 44 lutas ele não tem nenhuma derrota por finalização. Tá bom, Caio, mas hoje o Charles ele é nocauteador? Tá bom, em 44 lutas, o Rafael dos Anjos foi nocauteado 3 vezes em toda a sua vida. Ele perdeu das 13 lutas, ele perdeu 10 por decisão. O Rafael dos Anjos é um monstro. E aí a gente faz uma contrapartida em que as 10 derrotas dele por decisão, ele passa por cima disso com 16 vitórias por decisão. Então o Rafael dos Anjos é duríssimo. Muito mais duro do que o Charles do Bronx. Ah, mas como que tu tá medindo a ser um cara duro ou não, Caio? Se o Charles do Bronx tem 33 vitórias e 8 derrotas e o dos Anjos tem 31 vitórias e 13 derrotas. Como que tu vai medir isso? Porque ele foi nocauteado em 44 lutas 3 vezes e nunca foi finalizado. Então a probabilidade dele perder alguma luta é por decisão, não é por finalização e nem por nocaute. E o Charles do Bronx, a probabilidade dele perder as lutas é por nocaute ou por finalização e não por decisão. Porque o Charles do Bronx perdeu 4 por nocaute e 3 por finalização.
E o Charles do Bronx, aqui tem um outro detalhe extremamente importante. Das 31 vitórias, a metade do Rafael dos Anjos é por decisão. Ele tem 52% de vitória por decisão. O Charles por cento tem 9% de vitória por decisão. Ele só ganhou das 33 lutas 3 vezes por decisão. Tá, Caio? Faz uma explicação um pouquinho melhor sobre o casamento então do Rafael dos Anjos, que hoje, né, se encontra na 7ª posição no ranking e o Charles Oliveira se encontra em primeiro. A gente sabe que o cinturão está vago. O que tá rolando aí, Caio? Me explica uma coisa. Me faz uma análise que eu não estou entendendo muito bem. Bom, vamos lá. Rafael dos Anjos vence ou por finalização ou por decisão. Charles do Bronx vence ou por finalização ou por nocaute. Certo? Certo. Charles do Bronx tem 64% de porcentagem de finalização. Rafael dos Anjos nunca foi finalizado em 44 lutas. Nunca. Então, a maior arma do Charles do Bronx, ela encontraria o pior adversário. Um cara que nunca foi finalizado na vida. Então, a probabilidade da vitória do Bronx, que é 64% de finalização, encontra o seu pior adversário. A segunda chance do Bronx de vitória, que seria nocaute, 27% de porcentagem de probabilidade do Bronx nocautear. O Rafael dos Anjos em 44 lutas foi nocauteado 3. Então, beleza, seria uma guerra. Mas normalmente o dos Anjos perde por decisão, aonde o do Bronx em 41 lutas só ganhou 3 por decisão. O dos Anjos ganhou 16 por decisão. Casamento de luta, casamento de jogo é o que mais importa. Às vezes, o do Bronx, ele pode ter vencido caras e pode ter perdido para caras que não são melhores do que ele. Eu não estou dizendo que o Rafael dos Anjos é melhor do que ele. Até porque eu não acho que ele seja melhor do que ele, porque o do Bronx faz muito mais dentro do UFC. Então eu vou de do Bronx. Eu não vou de Rafael dos Anjos nesse comparativo. Só que eu estou dizendo que uma coisa que o Rafael dos Anjos falou, em teoria, a luta não aconteceu, talvez não aconteça, talvez aconteça daqui a 1 ano, não se sabe, 2 anos, enfim, não sei. Mas em teoria, o casamento de jogo do dos Anjos não é bom pro do Bronx. E aí a gente faria uma análise de outros lutadores que o casamento favorecia ao do Bronx para ele finalizar. Assim como ele tem passado o carro na galera ou finalizando, ou ele tem pego a galera no ground and pound ou num trabalho com luta agarrada. Porque, como eu falei, o Charles do Bronx, ele tem, além de ter nocauteado o Michael Chandler nessa, digamos assim, nessa ascensão que o do Bronx está tendo dentro do UFC, finalizou o Gaethje, finalizou o Poirier, venceu por decisão o Tony Ferguson, finalizou o Kevin Lee. Então, de 2020, no comecinho de 2020 para cá, o do Bronx finalizou um lutador, que é o Dustin Poirier, conhecido por não ser bom em trabalho de solo. Então, aí a gente tem que, talvez, entender que o casamento de jogo, sim, do Rafael dos Anjos seja no mínimo curioso para ele enfrentar o dos Anjos. Então, assim, favoritaço Charles do Bronx, eu apostaria no Charles do Bronx, eu iria sim numa talvez primeira finalização da vida dos Anjos, que seria o do Bronx que faria isso, que ele tem potencial para fazer isso, mas a porcentagem até hoje é nula. É 0% de chances hoje, em 44 lutas, do dos Anjos perder por finalização. É 0%. Então esse 1% quem daria seria o Charles do Bronx. Muito gostoso de ver esse casamento. Como eu falei, ainda assim eu iria de Charles pelo momento. Mas numa casa de apostas, a zebra seria o Rafael dos Anjos, sim. E seria uma zebra com, teoricamente, em números,
probabilidade de ganhar ele teria. O que vocês acham sobre esta análise apenas teórica, lembrando que eu vou de Charles pelo seu momento atual, mas o dos Anjos é duríssimo e a galera não valoriza o Rafael dos Anjos. Tamo junto, comenta o que você achou, se você chegou até aqui, você é foda, comente, eu sou foda. Valeu, tamo junto, deixa o like, que demorou pra fazer esse vídeo.